Bem-vindo ao canal Tarefeiros, é um prazer ter você aqui. Se você está chegando hoje, muito obrigado. Dá uma navegada aí, olha o conteúdo que a gente tem oferecendo aí no canal dos Tarefeiros, tem bastante coisa. Não se esqueça também de se inscrever no canal, porque tem conteúdo durante toda a semana e tem as palestras, tem música, tem documentário. Dá uma navegada aí, tem muita coisa bacana. E se você já nos segue, se você já é inscrito no canal, sempre é muito importante o seu comentário, o seu curtir e o seu compartilhar para fazer o nosso canal crescer, tá bom? Conseguimos chegar aí aos 3.000 inscritos. Vamos ver se a gente chega aí até pelo menos 4.000 até o fim do ano. Será que a gente consegue? Bom, conto com a sua colaboração. Bom, a Casa dos Tarefeiros funciona lá na Rua Barão de Penedo 182 e é muito importante, se você quiser informação, se você quiser saber os dias de atendimento, os horários, agendar, informações sobre os tratamentos que a casa oferece, dá uma ligadinha lá. O telefone aparece sempre no vídeo, tá aí nas descrições do canal, mas a gente repete aqui. É no 2606-6220 ou no 2605-6865. Bom, dados os recadinhos, que você nos permita, nos dê a licença de adentrar na tua casa, convidando o plano espiritual da luz, ao doutor Antônio, aos vossos mentores, a nosso Mestre Jesus e todas as fraternidades do bem e do amor, para que nesses momentos nós possamos estar sob a proteção do alto, sob a inspiração do plano maior, para que nós possamos ter um bate-papo de conscientização salutar. E é assim, nessa certeza, que nós vamos dando por início o nosso bate-papo dos sábados de manhã. Graças a Deus. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre como anda a sua vida, né? Às vezes nós, na nossa existência, nós temos altos e baixos. Quando nós estamos lá no alto, muitas vezes a gente não aproveita, né, os momentos ou se torna nos momentos altos da nossa vida dá vazão aos nossos piores instintos, à nossa soberba, ao nosso orgulho. E muitas vezes na roda da vida, como dizem muitos, às vezes a gente desce, né? Pra, não porque Deus castiga, mas para que muitas vezes as nossas atitudes precisam ser revistas, né? E também como uma oportunidade de crescimento. A gente já falou em algumas palestras anteriores, se você tiver oportunidade, é muito importante que você dê uma olhada, que nada acontece por acaso, né? E que ninguém paga uma conta que não deve, né? A própria literatura fala, se você não achar causa nesta existência, procure nas anteriores, né? Então, nós sabemos que nós não regredimos, nós estamos evoluindo, porém, na nossa caminhada, às vezes a gente aí, no nosso aprendizado, a gente dá umas tropeçadas, né? E muitas vezes nesses tropeções nós caímos. E achamos até que estamos no fundo do poço. Você já foi uma pessoa assim, que fala assim, ai, tudo acontece comigo. Eu tô no fundo do poço, né? Eu não tenho saída, eu não tenho solução. E quando você está nesse fundo do poço, quais são as suas atitudes, né? Existe um momento que a gente fala assim, precisa ter fé, e a fé auxilia, e eu acredito, né? Eu acredito plenamente que a fé auxilia. Porém, se a gente pegar lá no pé da letra, né? Principalmente as passagens que Jesus fala assim: ter uma fé de um grão de mostarda e você falar para a montanha se mover daqui para lá e ela vai se mover. Eu já tentei várias montanhas não mover, tá?
Não sei você aí. E também já comparei o grão de mostarda, que é tão mínimo, então eu não sei se eu tenho tanta fé assim, né? Estamos aprendendo, a gente sempre fala que tem fé, mas a gente também sabe que a nossa fé às vezes vacila. Então, será que só a fé basta? Só a fé basta? E a gente, porque as pessoas têm a mania de confundir fé com fazer prece e esperar sentado, né? Esperar cair do céu, esperar que os outros ou o plano espiritual faça por você. Se é um aprendizado, se a vida é um aprendizado que todos nós estamos passando com um objetivo, uma oportunidade de evolução, que mérito nós teríamos se o plano espiritual fizesse por nós? Já começa por aí. Então, eu estou numa situação, e quando a gente chega no poço, geralmente são por situações que nós mesmos causamos. Por meio dos nossos pensamentos, por meio das nossas atitudes, por meio do nosso comportamento, por meio da deturpação dos nossos valores. E daí, quando a coisa acontece, é muito comum a gente se revoltar, né? Se revoltar com Deus, se revoltar com o plano espiritual, julgar, falar que está abandonado, que é o filho esquecido. E tem bem a passagem do filho pródigo, que retrata bem isso, né? Que, na verdade, não foi Deus que esqueceu a gente, às vezes a gente que esqueceu de tudo que ele nos propõe e nos ensina. E nisso, você acaba ficando naquele círculo vicioso de reclamação, de lamúria, se afundando cada vez mais. E fala ainda que tem fé. Mas fé em quê? Em quê? Em você, em Deus? Ou fé na sua reclamação, que na reclamação, no seu murmurinho, você vai conseguir resolver as coisas, né? Porque é uma pessoa que tem fé, no meu entendimento, ela acredita que ela é capaz e ela acredita também que o plano espiritual vai auxiliá-la, mas que não vai fazer por ela. E tem um estudo que fala exatamente isso, que tem muito a ver com fé, apesar de ser um estudo filosófico que fala assim: quando você está numa situação ruim da sua existência e você quer melhorar, o seu comportamento hoje, nesse estado, está sendo propício para a melhora? Para chegar onde você quer? Ou não? Você já se fez essa pergunta? E não precisa estar num momento ruim, não. Nós temos muitas metas, né? Olha, amanhã, na Casa dos Tarefeiros, é dia de prosperidade, né? O tratamento de prosperidade. E daí as pessoas, nós pedimos, nós vamos lá, temos vários desejos, e eu acredito, e a minha fé é que o plano espiritual auxilia, como já me auxiliou várias vezes. Mas, é, em conformidade com o meu pedido, com a minha vontade, com o meu querer, o meu comportamento, as minhas atitudes hoje estão direcionando para onde eu quero chegar? Estão fazendo com que eu mereça subir um degrau para sair do fundo do poço? Se eu me encontro no fundo do poço? Ou eu estou cada vez mais me afundando nas minhas próprias reclamações? Então, a gente tem que começar a pensar um pouquinho e parar de responsabilizar Deus e o plano espiritual, né? E plano espiritual, quando eu falo, é plano espiritual, mundo espiritual, seja espíritos amigos, ou seja, o teu obsessor, né? E por tudo que acontece na nossa vida. Porque não é bem assim que a coisa funciona, né? É parar de tirar a minha responsabilidade pelo que acontece ou pelo que não acontece e jogar no colo dos outros. Ah, eu estou no fundo no poço porque o obsessor quer o meu mal. Eu estou assim porque Deus esqueceu de mim.
porque eu estou pagando uma coisa que fez na outra vida. Pera, vamos lá. Será que é assim que funciona? O que que é que você pode fazer? O que que você tem que aprender com essa? Qual é a sua parcela? Pega o teu problema que você está passando hoje. Qual é a sua parcela? O que você fez para adentrar nele e o que você está fazendo para sair dele? O plano espiritual, com certeza, da luz vai te dar um empurrãozinho. E o plano, eu falei inclusive na quarta-feira, e o plano espiritual inferior, o obsessor, ele não assopra brasa que não existe dentro de você. Então, ele não vai exacerbar nada que você não tenha. Então, ele vai trabalhar com o que você tem. Então, se você está reclamando, ele vai fazer com que você reclame mais e meio que deturpando a sua visão da realidade. É isso que acontece. Mas a reclamação, o mau humor, a falta de fé já existe dentro de você. Ele não coloca nada, ele só acrescenta ou amplia. Então, a gente tem que falar assim, tá, eu tenho um obsessor, né? É muito comum as pessoas falarem isso. Eu tenho um obsessor que me perturba, que quer se vingar, que me prende os meus caminhos, amarra os meus caminhos. É, mas o que está dando brecha? Quais são os comportamentos, quais são os pensamentos, quais são os valores, quais são as atitudes que está abrindo a porta ou dando acesso para esse cara me levar para a situação que eu estou, né? Então, são algumas perguntas que a gente precisa fazer. Bom, mas para falar se só a fé basta, se precisa atitude, como a gente sai do fundo do poço, joga corda, sei lá, escala, né? Eu vou chamar o meu amigo Carlos aqui para ver se ele tem as respostas. Vamos lá, Carlão? Bom dia, Fábio. Bom dia, Maurício, Ronaldo e o pessoal que está nos assistindo. Estava aqui ouvindo você falar e é interessante, né? Porque a mesma pessoa que acha que jogaram ela dentro do poço, quer dizer, ela não fez nada para estar dentro do poço, é uma mentira, né? Não, não existe isso, né? Se isso existisse, Deus seria injusto, né? Ele não ia permitir que um filho dele. Só que essa mesma pessoa que acredita que ele foi para o fundo do poço sem culpa é uma palavra ruim, mas sem responsabilidade, é tão mentira isso quanto é mentira que ele vai sair de lá sem fazer nada. As duas coisas estão erradas. Ele não fez nada para entrar e quer sair sem fazer nada. Normalmente tem esse mesmo tipo de raciocínio, né? Foi casual ele cair dentro do poço e vai ser casual ele sair de dentro do poço, porque das duas coisas ele não tem ingerência, né? E uma das coisas que eu acho que mais me toca no Espiritismo, no Pentateuco, é justamente trazer a questão da fé raciocinada, né? Busca e achareis. Buscar não é um ato de espera. Buscar é um ato de movimento. Quem não busca não acha nada. Então, não tem isso, né? Fé sem ação, cara, não dá. Você falou muito agora, você falou do Preto Velho, e eu muitas vezes faço propaganda lá enquanto eu pego o microfone para dar os recados da casa, o pessoal vai estar lá esperando para ser atendido. Eu falo, cara, assim, não dá para você ir no trabalho de Preto Velho, de prosperidade, pedir um emprego e dormir todo dia até meio-dia e não mandar currículo para ninguém, cara. Não tem jeito. Não tem mágica. E quando te chamarem para uma entrevista, você não vai. Ele quer que o quê? Que o cara te pegue, o plano espiritual te pegue dentro de casa e te jogue para dentro do emprego. Então não tem jeito. Agora, você precisa fazer, é que tá. A grande diferença. Você precisa fazer e ter a fé de que vai dar certo. Pensar positivamente. Isso vai reforçar o que você falou. O plano espiritual vai ajudar. Eu gosto de futebol, né? Quem recebe a bola não é quem pede a bola, é quem se desloca e fica livre.
Não adianta pedir a bola. Você pedir a bola com três caras em volta do teu lado, quem vai receber a bola é o cara que saiu dos três e foi para onde não tinha ninguém. É esse movimento também que faz a questão, né? De você precisar ajudar. Ajuda-te e o céu te ajudará. Mais um além do busque e achareis. Então, não tem esse negócio de ficar esperando e casuísmo, e vitimismo, e lip hard. E não significa, pessoal, que a gente não passe provações difíceis, que a gente não entre em momentos de desespero. Não é nada disso, isso acontece. Mas quanto mais rápido você reagir, quanto mais você demonstrar interesse em sair e menos for vítima, mais as portas vão se abrir, né? Bate e a porta vos abrirá. Bater de novo é uma procura, é mais uma alegoria do busque e achareis. E eu vou, dentro da minha brevidade, mais uma questão que vai ter com a fé, né? Ah, chega uma hora que você pode comparar o fundo do poço, e aí o Fabinho é arquiteto, fala até com mais propriedade, mas eu lembrei disso. Pô, cara, tua casa não está bem. Não adianta você dar a pintadinha, né? Você precisa fazer uma reforma melhor e requer vontade, esforço, uma série de coisas. Mas eu vou além da reforma. Se você tem um sobrado de térreo e um andar e você quer construir um segundo andar, você precisa avaliar se a tua estrutura suporta. É a mesma coisa quando a gente está em ascensão. Se nós fôssemos construir andares na nossa evolução, se eu tenho o térreo e o primeiro, eu preciso construir o segundo, eu preciso saber como é que está o térreo e como é que está o primeiro. Aí são as provas. Você vai lá bater, você vai fazer cálculo estrutural, o Fabinho sabe melhor. Cara, essa estrutura, não dá. Então o que que você precisa fazer? De repente, reforçar a viga, aumentar a sua estrutura, fazer uma viga. São esse momento do fundo do poço, das coisas difíceis, que você quer subir e às vezes não dá. Aí você tem que parar, repensar, peraí, não dá. Não adianta eu botar uma coisa aqui em cima que vai derrubar tudo. E esse reforço é justamente os espíritos que te ajudam, a tua fé raciocinada, a tua fé de movimento, a tua fé que não espera, mas faz alguma coisa e acredita que ela vai dar certo, sem tolice, sem, né, fazer besteira, não é isso. Então, essa questão sempre é difícil, mas ela precisa ter um movimento. E às vezes esse movimento pode dar certo, às vezes não dá certo, às vezes a iniciativa tem que ser repensada, às vezes o cálculo não foi certo, você não usou o cimento, e aí vai. Uma série de coisas que acontecem na nossa vida, mas todas elas vão depender da nossa capacidade de enxergar esse futuro, de fazer e de pedir. Já para passar para o Ronaldo, que vai falar de, né, as coisas podem dar certo, podem dar errado, como é, eu lembro do Hélio. O Hélio sempre fala na palestra da prosperidade. Às vezes a gente não sabe nem pedir, ou pede e não está preparado para receber aquilo, né? Mas aí o Ronaldo vai falar melhor aí sobre as questões de dar certo, de não dar certo. Como é que é isso, meu amigo? Vamos lá. Bom dia a todos. Fábio, Carlos e Maurício, né? Todos estão nos assistindo aqui. Falar em fé, primeiro, deixa eu falar em fé. Nós aqui que trabalhamos numa casa espírita, né? No caso dos tarefeiros, né? É algo que é constante, né? Porque se a gente não tiver fé na casa, a gente não consegue. Quando eu falo casa, nos princípios da casa, nos trabalhos na casa, naquilo que se dirige dentro da casa, né? Da forma que é conduzido todo esse trabalho, a gente nós não estaríamos aqui, né? É simplesmente a fé que nos move e que nos dá aí essa questão toda, Carlos, que você falou, né? De um maior entendimento. E quando vocês colocaram aqui a questão de cair no poço, né? Se eu posso usar aqui um, um uma história breve também, né? Só para que a gente seja rápido. Tem uma história que diz, né? Que um fazendeiro for dizer a ele que o cavalo, um cavalo velho, o cavalo já tinha sido utilizado no trabalho há muito tempo, né? Caiu num poço, né? Caiu num buraco.
E aí ele falou, não, aquele cavalo já está velho, né? Não adianta mais, vai lá e enterra ele, aproveita o buraco, vamos dizer assim, né? E enterra o cavalo, né? E assim foram fazer isso, né? E o que aconteceu, na verdade, que quando eles jogavam a terra, né, em cima do lombo do cavalo, o cavalo se mexia, o cavalo se agitava, o cavalo tinha uma ação. E aquela terra ia caindo no chão e o cavalo pisoteava a terra. Então, a quantidade de terra que foi jogada em cima dele, ele jogou para o piso, né? E aos poucos ele foi subindo, na verdade, e conseguiu sair desse buraco, né? Então, é um pouco traz aqui, cara, se eu posso dizer assim, nosso raciocínio, né? Que é simplesmente a ação, né? Ou seja, no momento que você está ali embaixo, no fundo do poço, talvez as pessoas vão não acreditar em você, talvez vão ter aqueles que vão jogar terra em cima, né? Vão querer te afundar mais, e talvez a sua ação vai fazer com que você saia dessa sua situação, né? Com que você acredite. E o espiritismo nosso aqui, o espiritismo, a forma que o espiritismo nos traz, nosso processo de evolução, nosso processo de ensinamentos, né? É um pouco disso, né? Porque a gente não, eu vou sempre falar, a gente não veio para passar para passar férias, a gente não veio para, né? Não, as dificuldades vão ter e às vezes a gente olha a dificuldade só financeira, né? Engraçado, aquela pessoa está bem na vida porque ela está bem financeiramente, mas talvez não está fisicamente, talvez não está psicologicamente, talvez sofre, né? E eu volto a dizer que às vezes quem tem dinheiro pode sofrer mais porque aquele que não tem tanto, né? Mas tem a sua conta corrente em dia, tem os seus pagamentos em ordem, né? Talvez esse consiga viver uma vida mais tranquila do que aquele que tem a fortuna e está sabendo que a família toda está querendo que ele se vá o quanto antes para usufruir da fortuna dele, o filho, o pai, ou, né? Então tem tudo isso, às vezes os amigos talvez não são os amigos verdadeiros que ele compartilha tudo aquilo. Então há sempre uma necessidade de nós pensarmos e analisarmos isso tudo, a situação. Primeiro o Fábio colocou muito bem isso, né? Se aquilo aconteceu para nós é porque alguma consequência tem. Então, essa lei de ação e reação é muito verdadeira em nós. E Deus não vai simplesmente falar, não, você vai sofrer e você não vai sofrer. Não. E aí que entra o nosso processo de fé, né? Entra o processo de fé da resignação, que é uma palavra que diz assim, primeiro analise, primeiro entenda, né? Não culpe a Deus, jamais, né? Muito pelo contrário, o pai nunca vai querer o mal do filho, né? O pai nunca vai querer, pelo contrário, se existe aquela situação, se existe aquele motivo, provavelmente ou é para o seu crescimento, para o seu merecimento, ou é para te ajudar de alguma forma, né? De alguma forma, aquela sua saída você vai buscar, você vai atrás, você tem potencial, você tem como sair dela. Então, pensarmos um pouquinho isso. Mas, né, como foi dito aqui já, não adianta ficar em casa esperando acontecer, que não vai acontecer, né? Então, essas provas, né, que nós temos nessa nossa vida aqui, essas expiações, elas têm um caráter, obviamente, de evolução, de crescimento, de mérito, de causa e efeito, né? Que a gente tem que, obviamente, falou-se aqui que a gente não paga o boleto que não é para nós pagarmos, né? A gente tem que pagar esse boleto é porque, obviamente, tem uma necessidade disso, né? Nós temos essa dívida, se pode dizer assim, ou esse débito, né? Conforme, só para o nosso entendimento melhor aqui, né? E a questão da fé, né? A fé, se a gente trabalhar em fé, eu falei da casa um pouco aqui, né? Quando eu falo em fé lá na casa, o Carlos falou que quando ele fala, faz na abertura, né? Lá, né, Carlos, com as pessoas que estão aguardando. Eu, quando falo em fé, eu falo, pessoal, aqui nós estamos aqui pessoas totalmente imbuídas na fé, né? Totalmente imbuídas na fé. Primeiro que nós vamos falar na fé dos espíritos, né? Na fé do plano espiritual, na fé do espiritismo, na fé dos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam. Isso é importante a gente pensar, né? Nesse mundo que existe, não só o mundo físico, mas o mundo espiritual, né? A gente não enxerga com os olhos, mas a gente tem que saber dessa doutrina que traz todo esse ensinamento para nós. E a fé raciocinada, como se colocou aqui, o que é a fé? A fé é verdadeira, né? É a fé que tem que ter embasada numa razão. Não é a fé na religião. Eu, às vezes nem gosto de falar da fé da religião, porque a fé da religião nada mais é um artefato, né? Um artefato que a gente tem que acreditar, né? Acreditar que aquilo é verdadeiro, mas por que é assim? Ah, porque é assim. Não, porque assim não tem que existir, né? Mesmo que seja uma fé que a gente se embasa, às vezes, no milagre, nós falamos um pouquinho do milagre aqui um pouco antes, né?
É um milagre que é essas energias que se movimentam, essas energias que são trabalhadas, a fé que as pessoas têm, que traz consigo, que ela aproveita essas energias para que ela possa potencializar aquela vontade dela, né? A sua vontade. Eu coloco a fé aqui quando a gente fala, vamos trazer um pouquinho aqui os ensinamentos de Jesus. Eu acho que quando nós temos a questão da mulher adúltera, eu acho que esse é um momento de fé maior aqui, quando a mulher adúltera, não, desculpa, né? A mulher que tem a, a, deixa eu ter, a hemorragia, né? Uma mulher que tem hemorragia, que sofre anos e anos por hemorragia e não se cura, né? E ela sabe que Jesus vai passar naquela região, ela procura então ir lá, né? Através de Jesus e tocar no manto de Jesus, né? Não queria mais nada. Ela só queria o quê? Tocar no manto de Jesus para que ela fosse curada. Isso acontece, né? Quando ela toca em Jesus, Jesus fala: quem me tocou? Né? E os apóstolos falam: Jesus, tem uma multidão em volta de você. Não, não, não. Alguém me tocou. Ou seja, é aquele tocar diferente, aquela energia que foi trabalhada diferentemente dos demais. Outros podiam estar tocando, empurrando Jesus, mas querendo que ele fizesse algo pela pessoa. E essa pessoa, pelo contrário, ela não queria nada, queria tocar no manto, não é nem Jesus. Né? O manto de Jesus tocou. Para ela já era suficiente. Então, essa energia que nós passamos quando a gente tem fé, quando a gente tem a nossa autoestima lá em cima, quando a gente acredita, quando eu falo, quando a gente vai na casa dos tarefeiros e trabalha na casa dos tarefeiros, na fé que existe lá, dentro do quê? Dentro dos trabalhos da casa, dentro daquilo que você vai em busca, dentro de tomar um passe, né? E tomar as energias do passe, entre falar com o doutor e trabalhar as energias que o doutor vai trazer para nós, né? Vai nos fortalecer. Então, tudo isso carrega o quê? Carrega a nossa mente, nosso coração, nosso pensamento. E esse autoestima, esse autopensar nos fortalece. Né? Então, por mais a gente vê pessoas lá que vão com as suas dificuldades, com as suas dores, com as suas doenças, né? E vão em busca de saúde, vão em busca de cura, e vão em busca de melhora, ou passar por aquela doença, ou passar por aquela enfermidade de uma forma melhor, mais branda, né? E isso acontece. E vai fazer uma cirurgia, a cirurgia, de certa forma, vai tudo bem, acontece de uma forma natural, né? Então, ou seja, é todo esse conjunto de informações, de buscar, de querer. Então, somos nós trabalhando, o plano espiritual trabalhando, a nossa fé raciocinada, né? Não através de dogmas, né? Eu falo muito isso, dogmas, né? Não, é a fé na espiritualidade, é a fé em Deus, é a fé em Jesus, é a fé em nós mesmos, né? Que nos fortalece para que a gente possa buscar e ter aí as coisas acontecendo naturalmente. Isso não acontece do dia para a noite, então não é algo assim de hoje para amanhã eu vou, acontece. Se os nossos trabalhos, né, que a gente fala da casa, é contínuo, né? Você vai no trabalho hoje, você tem lá as palestras de conscientização, que é o que nós fazemos aqui também, né? De conscientizar para que as pessoas acreditem, para que as pessoas tenham fé, para que as pessoas sigam em frente, não parem, né? Busquem, né? E vai se ajustando na vida, vai arrumando, vai buscando, vai trabalhando, né? É um trabalho constante, porque tudo aquilo que passa, né, as dificuldades vão passando, outras vão vindo, outras vão acontecendo. A gente vai sempre trabalhando em busca da nossa melhora, seja ela física, seja ela espiritual, nosso crescimento, né, nosso crescimento como pessoa, como espírito, né, na espiritualidade nós vamos nos elevando, isso é fato, isso é verdade, né? Ora, em que grau nós estamos? Ora, nós precisamos das ajudas dos espíritos superiores, ora nós estamos auxiliando aqueles espíritos que estão com outro desenvolvimento perante nós. Então, é uma constante isso. Então, falar em fé aqui, Carlos, né, Maurício e Fábio, né, está muito relacionado ao que nós temos na casa, né? Por quê? Porque engrandece, porque traz informação, né? Traz informação. A gente sempre foca, né, na conscientização, nas palestras. Então, todo o trabalho tem uma palestra de conscientização, de entendimento. Por quê? Para que as pessoas tenham a fé raciocinada, a fé pensada, né? E o entendimento do plano espiritual que está aí para nos auxiliar. Os doutores vêm para o seu trabalho, sempre quando eu também faço as aberturas lá, Carlos, eu sempre procuro falar dos doutores, né? O que são esses doutores? O doutor Antônio, a espiritualidade que vem, né? Da mesma forma que nós temos nosso trabalho, eles também querem trabalhar, então nos auxiliam, vem nos auxiliar, e o mérito de nos auxiliar, e aquilo, né? Quando nós deitamos aí numa maca para receber aquilo que os doutores têm, primeiro parte de nós, não adianta só deitar.
né? Não adianta só deitar, bom, deitei, pô, não aconteceu nada. Como não aconteceu nada? Você tem que deitar, estar à disposição, né? Estar querendo, né? Receber algo, né? Então, é um trabalho conjunto da espiritualidade. É a minha fé, é o espírito que vem, é a casa, é aquilo que eu entendo que é satisfatório. E esse conjunto de energia, de luz, faz com que as coisas aconteçam, né? Então, um pouco disso, né, da fé raciocinada, do nosso acreditar, da nossa vontade, das nossas ações, como eu falei aqui, né, o cavalo lá que teve a sua ação, né, que seja o seu movimento, que acreditou. Então, mas somos nós no dia a dia. Vai ser difícil? Vai, sair dos buracos, das dificuldades, mas saímos, né? Nós percebemos que nós saímos, né? Nós vamos evoluindo, e eu acho que é isso que fica aqui para nós no dia de hoje, de falar de fé raciocinada, de ter esses exemplos que a gente tem na casa aqui, e nosso Mestre Jesus a todo momento, né? Todo momento, quando a gente vê Jesus fazendo dando os seus ensinamentos, as suas curas, né? Pode chamar o que for, né? A gente vai ver que sempre tem as pessoas, né, fazendo algo também, né? Jesus não curou a todos, hein? Jesus não curou a todos. Não foi assim, quem estava lá foi curado. Não, não, muito pelo contrário, né? Porque as pessoas que acreditavam, que tinham fé e que tinham as ações em busca da sua melhora, do seu merecimento. Não é isso, Maurício? Vou te passar a bola aqui para a gente continuar na Você sabe que nosso quando acreditar. isso, você sabe que você falou na última frase aí, merecimento. O que é esse merecimento, né? E muitas vezes a pessoa fala, mas eu mereço. O outro fala, eu também mereço, eu mereço. Mas o que é esse merecer? Então, a gente estava até conversando na nossa resenha aqui. Aliás, bom dia, né, pessoal? Desculpa a falta de educação. Bom dia, Calão, Fabinho, Ronaldo. Bom dia, pessoal que está nos assistindo aqui, né? Oh, me perdoem pela falta de educação. Então, aí a gente fica tão envolvido nessa energia da nossa palestra, a gente acaba esquecendo, porque a gente vai fazendo alguns pontos nos assuntos que nós estamos falando com vocês. E aí, o que é esse merecimento? Muitas vezes a pessoa fala, eu sacrifiquei tanto na minha vida para depois acabar não tendo o resultado que eu gostaria. Mas sacrificou por quê? E a gente falou na semana passada, ninguém faz nada para o outro, você faz para você. E aí, o quanto você falou se sacrificou para você para poder ter um resultado lá na frente. E aí, quando a gente fala desse merecimento, dessa fé, muitas vezes a pessoa fala, mas eu fiz aqui, mas não aconteceu nada. Mas espera lá, como assim não aconteceu nada? Será que você parou para pensar direitinho, viu, olhou direitinho o todo, né? E aí eu coloco aqui o seguinte, tem uma historinha, e aí o Ronaldo contou a história do cavalo, eu me lembrei de uma outra, né? Que é assim, tem um casal de monges, né? O monge mestre e o monge aluno, né? É o discípulo, né? Que fala. E aí eles estavam andando, viajando, aí encontraram uma casa humilde, pequena, tal, num determinado local. Aí bateu na porta, pediu lá uma acolhida, pediu lá uma água, uma comida, o pessoal chamou. E aí eles, né, estavam conversando com a família, tudo, aí eles falaram, como que vocês sobrevivem aqui? Falei, a gente tem uma vaquinha lá, a gente tira o leitinho dela, aí faz um queijinho, toma um leitinho, às vezes um pouquinho desse leitinho, tá tudo certo. Enfim, aí eles se alimentaram, dormiram, aí eles falaram, nós vamos levantar cedo, a gente não vai querer acordar vocês. Não se preocupem conosco, nós vamos levantar e seguir viagem. Quando eles se levantaram e foram seguir viagem, o mestre pegou aquela vaquinha e jogou a vaquinha no precipício, e a vaquinha morreu. Aí o aluno falou, mas mestre, por que o senhor fez isso? Eles nos ajudaram, né? Ele falou, espera, passaram-se um determinado tempo, 1, 2, 3 anos, sei lá quanto tempo, eles voltaram no mesmo lugar e essa família estava próspera, trabalhando com fartura, com abundância, com muita coisa boa. E aí eles pegaram e falaram: Nossa, que coisa boa, né? O que aconteceu aqui? Ah, graças a 2 monges que passaram aqui, eu não sei o que aconteceu, eles foram embora, nossa vaquinha estava morta, e aí, por nossa vaquinha estar morta, a gente teve que se virar. A gente vivia do leitinho dela, mas não tinha mais o leitinho, tivemos que dar um jeito e trabalhamos, prosperamos e crescemos. O que eu quero dizer com tudo isso? Qual a moral da história? Muitas vezes nós estamos na zona de conforto. E tome cuidado para não ficarem acostumados no fundo do poço. Então, é um negócio tão sutil que às vezes você se acostuma de estar lá no fundo do poço. Então, é por isso que a gente fala, se você tiver a oportunidade de fazer seu melhor, estudar,
tomar ação, aquilo que o Ronaldo falou, o que que é esse merecimento? Merecimento é você agir. O que que é essa fé? Você agir, é você acreditar. Muitas vezes, o Flamengo colocou bem, às vezes a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa vaidade, faz com que a gente se iluda com algumas coisas e, pum, vai lá para o fundo do poço sem perceber. Aí está lá no fundo do poço, acha que aquilo é normal e fica por lá mesmo. Ou muitas vezes fica só reclamando. E aí, quando você fica reclamando, é igual a hemofilias. Quando você mais reclama, mais você vai afundar. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que sair dessa zona de conforto. E aí você tem que, e aí nós já falamos várias vezes, tem que se conhecer, você tem que olhar para dentro de si e falar o que que eu preciso melhorar, o que que eu preciso assim, modificar da minha vida. Então, toda noite você tem que parar e pensar o que que eu fiz hoje, quais são as ações que eu tomei hoje, o que que eu preciso para prosperar. E aí, não só na parte financeira, mas a gente fala prosperidade, viver com prosperidade é viver bem de cabeça, bem de mente, estar bem feliz, estar bem alegre com as suas ações, com as suas atitudes, com os seus relacionamentos, com a parte financeira também, ou seja, o todo tem que estar em equilíbrio. E nós sempre falamos aqui, Deus nos criou para sermos felizes, não criou para a gente sofrer. Para a gente estar aqui para fazer alguma coisa, sem fazer algo. Vai ter desafios, mas encarar com alegria, encarar com energia boa, encarar, como o Ronaldo falou, a energia para cima, né? A casa, a gente sempre procura trazer essa energia, trazer essa força, porque você tem essa força. E o que o Fabinho colocou, a fé no tamanho do grão de mostarda. O que que é essa fé? O que que é essa energia? Deus quer que você tenha essa energia, essa força para você sempre agir. Porque o plano espiritual, ele sempre vai nos ajudar, mas ele não vai fazer por nós. Que vocês falaram, a pessoa vai procurar um trabalho, obviamente, se ficar sentado dormindo, não vai adiantar. Ah, você tem uma empresa, você quer que sua empresa prospere, quer que cresça, quer que aumente as receitas, então se você ficar lá sentado olhando para a televisão, não vai resolver nada. Você tem que ir lá no cliente, você tem que conversar, você tem que falar. Aí você tem que pedir para o plano espiritual abrir os caminhos, mas para abrir os caminhos você tem que andar nesse caminho. Se você não andar, não vai resolver nada. Então, é isso que a gente coloca aqui para todos vocês. É essa ação, essa energia positiva. Eu entendo que seria esse o merecimento. Então, tudo isso é essa força. Obviamente, você vai ser testado a todo momento, tanto na abundância como na falta, né? Então, vamos fazer o nosso melhor, vamos trabalhar, vamos ter essa energia boa e positiva. E é isso que nós passamos para vocês. Quis contar essa historinha aí para nós sairmos dessa zona de conforto, igual essa família que acolheu esses monges. Para poder sair da zona de conforto, o que que aconteceu? A vaquinha foi jogada no precipício. Às vezes você jogar no precipício não percebe que você tem que sair da zona de conforto. É isso que a gente coloca aqui para vocês, minha gente. Tenha aí um excelente final de semana. E, Fabinho, acredito que é isso, né? É isso aí, Maurício. Olha, para finalizar, a gente pode citar, por exemplo, a história de José. Todo mundo conhece a história de José do Egito. Estava numa vida boa, era o preferido, foi vendido, virou escravo. Mas qual é a lição que você tira? Algumas lições que a gente pode tirar. Primeiro, lá no fundo do poço, quando ele estava escravo, usa os seus potenciais, e é todos os teus potenciais. Porque ele poderia ter virado só mais um sacerdote. E todo mundo só foca no sonho. Ele adivinhava o sonho, conseguia. Mas a gente esquece dos outros potenciais dele. Foi um grande administrador, tinha conhecimento de matemática e usou isso a favor dele. Serviu com humildade, não ficou focando nas injustiças e trabalhou, correu atrás, não deixou que o passado dele fizesse um pesar existencial. Então, algumas lições que a gente tem a aprender, tá bom? Foca aí, até semana que vem. Logo depois tem a prece, eu espero que você curta e deixe o seu comentário. Abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. No meu caminhar por suas terras, quando sobre os meus ombros a vida se tornar um fardo e pesar, quando os meus pés cansados fraquejarem, que as luzes do céu guiem a minha fé e coração até ti, meu Pai. E ainda que eu não consiga enxergar direito, eu possa te sentir, Senhor, sentir o teu amor direto em minha alma, de forma que eu me sinta inteiro, que eu sinta algo novo e que recaia sobre mim os teus braços abertos com a tua luz e o teu amor, e mesmo de olhos cerrados eu consiga te ver em todos os lugares,
como eu te respirasse no ar e te sentisse em todas as partículas do meu ser. Que como teu filho eu possa deitar minha cabeça sobre os teus ombros para ver as tuas estrelas a brilhar, ouvir os teus anjos cantando e o meu coração sentir um pouco mais de amor e gratidão pela alegria, pelas lágrimas, pela paz na terra. E então entender que o teu maior presente sempre foi e sempre será o amor. Graças a Deus.